Então, gente, eu estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória escolar, né? Eu comecei os meus estudos numa escola rural, né? Numa roça no interior de Minas Gerais, né? E assim, do ambiente que eu me lembro, era uma sala estreita, só tinha uma porta, não tinha janela, a iluminação não era muito boa, né? Mas enfim, foi ali que eu comecei. Não me lembro da alfabetização ali, né? Depois nós fomos para a cidade, né? Aí eu fui matriculada na Escola Estadual São Cristóvão, em Teoflotone, em Minas Gerais, né? E aí de lá eu me lembro, né? Que acho que eu aprendi a ler ali. Quando eu aprendi a ler, para mim foi um encanto muito grande, mas assim, fiquei encantada mesmo, né? Mas eu sou dos tempos da pedagogia, da brutalidade, da violência, da tortura, porque eu me lembro de ter feito xixi na roupa porque a professora não deixou ir no banheiro. Eu me lembro de ter ficado com a cara para a parede crucificada, né? Como é que a gente era assim que ficava, crucificada lá com a cara para a parede, eu me lembro disso, né? Não me lembro de palmatória, né? Mas tinha essa coisa de ficar botando de castigo ajoelhado na parede crucificada, né? E aí, de lá de Minas, nós viemos para o Rio de Janeiro. Eu fui matriculada na Escola Paraná, que é perto de onde eu moro, existe lá até hoje. Lá na Paraná, eu repeti eu repeti a terceira série umas 3 vezes, voltei para a segunda, depois fiz a terceira série. E aí demorou muito para alavancar, porque eu tinha dificuldade de concentração, eu tinha dificuldade de aprendizado, eu estava sempre muito dispersa. Eu me lembro até hoje que eu estava sempre fazendo desenhos de paisagens harmônicas, né? Eu desenhava sempre uma casa grande, com janela, com jardim, com lago, com peixinhos, tinha pássaro no céu, tinha sol, né? Eu estava sempre fazendo esse tipo de desenho. Parece que eu estava sempre sonhando com um paraíso tranquilo, né? Minha mãe era chamada com frequência na escola, né? Porque eu conversava muito, enfim, dava trabalho, né? Mas, assim, em matéria de estudos, né? Meus pais não tiveram estudos, entendeu? Então, não sei se por isso ou não, eles não eram rígidos, né, com a questão dos estudos. Eu só levei meus estudos adiante mesmo porque eu mesma, foi por insistência própria, apesar da dificuldade, mas eu que decidi levar adiante. Meus irmãos todos pararam os estudos, né? E aí no segundo grau eu decidi, porque na quinta série eu parei meus estudos várias vezes porque eu tinha que escolher entre o trabalho e a escola. E aí, no segundo grau, eu decidi que eu não ia mais fazer isso. Isso foi, acho que em 1992, né? Eu decidi que eu ia terminar o segundo grau, que nada ia me impedir, e assim foi, né? Terminei o segundo grau. Eu me lembro que no primeiro ano a professora de arte fazia uma dinâmica muito legal. Foi lá que eu ouvi falar em política, né? Que tinha um colega chamado Mário, que eu não me esqueço dele até hoje, que ele sempre falava muito em Lula, né? E aí o pessoal ficava zoando, chegava no ouvido dele e ficava, a luta continua. Sempre assim, né? Tudo zoando ele. E aí a professora de arte fez uma dinâmica onde a gente estava no tribunal, né? E aí tinha um juiz e tinha as pessoas, né? E eu me lembro que o tema era aborto, né? E aí tinha aqueles que eram contra, aqueles que eram a favor, e eu achei essa dinâmica muito legal. E uma coisa que eu acho muito importante hoje é a creche, né? Que é o preparo da criança para a escola, porque eu acredito que se na minha época tivesse esse preparo, eu não teria tido tanta dificuldade. E isso sempre foi uma preocupação tão grande para mim, que a minha irmã, antes dela ir para a escola, eu alfabetizei ela em casa. Ao meu modo, eu alfabetizei ela em casa, ela foi para a escola sabendo ler, sabendo escrever, sabendo fazer pequenas contas. E eu me preocupei com isso, pensando na minha dificuldade, que se eu cair dentro de uma escola sem saber o que era um alfabeto, sem saber o que eram as vogais, sem saber nada, e tive essa dificuldade toda que anda comigo até hoje, né? De um aprendizado mecanicista, de uma pedagogia
da pedagogia que Paulo Freire fala, né, que é a pedagogia bancária, né? Então isso tudo foi somando a dificuldade de aprendizagem e piorando a situação. Então por isso que eu sempre tive essa preocupação, né? E acho muito importante a creche e o preparo da criança antes de ir para a escola. Acho que a criança não fica tão perdida como eu fiquei, e isso reflete tanto na minha vida, inclusive aqui agora na faculdade. Oi, meu nome é Beatriz Oliveira. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei estudando em colégio público do município, né? E eu era uma criança muito assim, agitada, né? Vamos falar desse jeito. E aí o colégio me encaminhou para psicóloga, né? Com um laudo de talvez uma hiperatividade, né? E aí eu fui algumas consultas e tudo mais, mas a psicóloga não me diagnosticou com nada, né? Essa parte da minha infância, né, desse primeiro segmento assim, eu não me recordo muito, porque foi uma parte da minha vida muito conturbada, né? Questão familiar, né? Questão pessoal. Então, essa parte da minha trajetória escolar acabou ficando um pouco comprometida nessa questão. Não em questão de aprendizagem, né? Mas em questão mesmo de lembrança, de peso, né, para minha vida. Depois eu fiquei um tempo no colégio particular no segundo segmento, até que eu reprovei no nono ano, né, e foi uma outra reviravolta na minha vida, né, e aí hoje eu coloco que eu tô aqui como estudante de pedagogia graças a essa reprovação, né, porque foi um divisor, assim, de saber ou não o que eu queria para minha vida, e assim, eu enxergo dessa forma, né. Lógico que eu podia ter me revoltado, como muitas crianças, né, acabam seguindo essa parte. E assim, essa questão minha de leitura e escrita, eu realmente não me lembro, né? Mas eu sei, né, eu me lembro que a minha mãe não tinha, né, eu vivia com a minha mãe e com a minha avó. A minha avó, ela era semi-analfabeta, assim, então ela não lia direito, né, ela não escrevia muito bem. Eu não me recordo qual série ela foi. Se eu não me engano, foi até a 4ª série, se eu não me engano, né? A minha mãe chegou ainda ao ensino médio, mas a minha avó não. Então, assim, não tinha muito essa estimulação em leitura, né? A minha mãe não me estimulava tanto assim, minha avó também não. Então era só essa questão da escola mesmo. E por eu ser uma criança muito chata, né, vamos botar assim, sei lá, eu sempre sentava separada das crianças, né? Eu ficava ou lá na frente sozinha ou lá atrás sozinha. Então isso me acompanhou na minha trajetória escolar de primeiro segmento, né? Mas assim, questões entre eu e o professor, realmente eu não lembro, né? Minha mãe e minha avó eram chamadas sempre na escola para sempre fazer bagunça, né? Hoje a gente fala na faculdade que é a criança que chama a atenção, né? Então provavelmente eu queria chamar a atenção para alguma coisa que me incomodava e que eu não tinha outra forma de me expressar, mas infelizmente realmente eu não me lembro disso, não tenho essa minha memória escolar nesse aspecto, né, da vivência e tudo mais, né? O que minha avó fazia era comprar uns livrinhos ou outros para mim, para eu poder ler, né, que eu guardo até hoje comigo, uns livros bem antigos, mas assim, é a única memória mesmo que eu tenho de trajetória. Obrigada. Oi, meu nome é Luana Pereira Pimentel e eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória escolar. Então, a minha trajetória escolar de fato começou antes mesmo de eu entrar na escola,
porque a minha avó, por parte de pai, ela sempre teve com ela aquilo de ensinar os netos, de alfabetizar e tudo mais. E foi nesse período que ela usou os métodos mais antigos, como a cartilha e entre outras coisas, para me ensinar. Tanto que quando eu entrei na primeira série, eu já sabia ler, eu já sabia escrever, eu já sabia somar, subtrair e afins. Eu era bem avançada para minha turma, para falar a verdade, mas por fazer aniversário na metade do ano, eu não pude ser transferida para uma turma superior à minha, então eu tive que fazer o CA até a quarta série, tudo certinho, nesse primeiro colégio que eu estudei. Foi nesse período também, eu acho que na terceira série ou quarta, que eu perdi a minha avó por parte de mãe. A gente tinha uma conexão muito, muito forte. Então, da menina brincalhona, comunicativa e afins que eu era, eu passei a ser uma pessoa mais na minha, menos brincalhona, mais solitária, digamos. E foi assim até eu terminar esse colégio e ir pro outro, que eu comecei a quinta série. No caso, eu sempre estudei em colégio público, tá? E sempre estudei perto da minha casa, era de uma rua para outra. E eu sempre tive a facilidade de me comunicar e tudo mais. Mas por causa desse trauma, dessa dor, desse sofrimento, eu não sabia lidar com isso, e o jeito que eu sabia lidar era me isolando de tudo, de todos, até que eu encontrei e refiz amizades nesse novo colégio que eu fui. Tive boas experiências com os amigos, com professores, mas eu ainda tinha muito aquilo de ser a mais quietinha, ser a mais da minha, tanto que eu ganhava prêmios por ser a aluna mais quieta da sala. E, tipo, pro professor aquilo era o máximo, mas pra mim aquilo tinha uma dor sentimental, porque eu não tava feliz, eu não tava sendo mais quietinha porque era só pra prestar atenção na aula, eu era mais quietinha porque eu não tava conseguindo me comunicar como antes com as outras pessoas. Tanto que quando eu terminei a quinta série, aí eu fiz a quinta, sexta, sétima, oitava, aí o primeiro ano do ensino médio, cada uma das minhas amigas foi para uma escola, e eu fui para uma escola que eu não conhecia ninguém. E nessa escola foi o ápice de eu me isolar totalmente. E foi aí que eu parei um ano de estudar e para cuidar da minha saúde, porque eu não conseguia ir pra escola, eu não conseguia me concentrar, eu entrei numa depressão, eu tive problemas com distúrbios alimentares e eu precisava cuidar disso, eu precisava cuidar primeiro de mim para poder dar continuidade aos meus estudos, e foi isso que eu fiz por um ano, com a ajuda dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família em si principalmente. Aí quando eu voltei a estudar, eu já estava um ano atrasada das minhas amigas e tudo mais, mas eu entrei num colégio que, parece que foi o destino, porque botou pessoas no meu caminho, novas amizades que inclusive eu tenho até hoje, que fizeram completamente a diferença na minha vida. Tanto que a gente formava o nosso grupinho e, a gente se esforçava, era recíproco aquela nossa vontade de estudar, aquela nossa vontade de ter boas notas, de conquistar os nossos sonhos e tudo mais. E a gente sempre era elogiada por todos os professores por fazer os melhores trabalhos. E eu sempre fui uma pessoa mais de prestar atenção na aula e gravar o que o professor diz, do que parar para ler um livro, porque eu sempre tive muita dificuldade com concentração. Eu sempre sou uma pessoa de, pegar o que a pessoa fala e gravar aquilo e aprimorar do meu jeito, com os meus pensamentos, do que, pegar um livro e ficar lá horas e lendo. Isso se for um livro de estudar, é claro, porque livro de história, Harry Potter, como pode ver aqui atrás, e várias outras coisas, eu sou, fissurada, fascinada. E depois que eu terminei o ensino médio e tudo mais, eu fiquei um tempinho sem estudar. Eu até tentei trabalhar para pagar a faculdade e fazer uma particular. Eu fiz só um período, porque o trabalho e a faculdade não estava conseguindo, porque a faculdade que eu tinha escolhido, que era jornalismo, exigia muito de mim.
exigia um tempo a mais que o trabalho comia todo, porque eu entrava no trabalho 2 da tarde e saía 10 da noite, 11 da noite, para ter que acordar cedo no outro dia, 6 da manhã, porque eu tinha aula às 7 da manhã. E era muito complicado, porque tinha entrevistas, tinha estudos fora de campo, fora dos horários de aula, que eu simplesmente não conseguia ir. Aí eu tive que trancar a faculdade, e foi nessa que eu também saí do trabalho, porque não era uma área que estava me agradando, que não estava me fazendo feliz. E foi quando a minha mãe, depois de um tempinho, ela pensou em investir em mim. Ela perguntou: quer fazer um cursinho pré-vestibular para tentar alguma coisa? Aí eu de cara falei: quero. Aí tinha aberto um cursinho na minha rua, noturno, e eu fui. Aí todo dia tinha aula de segunda a sexta, aos sábados eram os simulados. Foi lá que eu soube do vestibular da UERJ, porque até então a UERJ era uma coisa, tipo, bem distante pra mim, era quase, tipo, meio que impossível de entrar. Foi lá que eu também descobri a minha paixão por pedagogia, que a gente fez testes vocacionais nesse cursinho, eu lembro. Aí saiu 3 opções que eu gostava muito, que era línguas, português e inglês, letras no caso, jornalismo, que eu já tinha tentado fazer, e pedagogia. Aí eu comecei a investir mais em pedagogia, tanto que foi tipo o meu maior e principal foco. E depois disso eu fiz o vestibular da UERJ e tô aí até agora, quase no 6º, indo pro 7º período. Passei pelaquela greve que teve no começo, agora eu tô de novo com os probleminhas de saúde, mas o meu objetivo ainda é eu pegar o diploma, me formar, ser pedagoga e honrar tudo aquilo que eu aprendi, não só com os meus professores que eu tive nesse percurso de estudos, mas também com a minha avó, que me ajudou muito, que me ensinou muito, que, tipo, foi o pontapé inicial para isso tudo, porque sem ela, sinceramente, sem os incentivos dela e da minha mãe também, eu acho que todo esse processo escolar não teria muito sentido, porque a minha mãe também teve uma grande importância nisso, porque ela, desde pequenininha, ela me incentivava muito a ler gibis. Eu acho que todo mundo começa lendo gibis da Turma da Mônica. Eu, como era abusada, eu já queria dos super-heróis, porque eu sempre gostei. Pra mim nunca teve isso de coisa de menino e coisa de menina. E é isso. Essa foi minha trajetória, não foi nada excepcional, assim, não foi nada uau, mas foi algo que, tipo, me marcou e me marca muito, porque é algo que eu ainda luto muito pra conseguir, porque quando a gente tem uma saúde mental, assim, meio abalada, às vezes é bem complicado lidar com isso, às vezes a gente desanima, mas a gente não desiste. E é isso. Beijo.